Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com o Conhecimento. Hoje, na nossa aula, será de Geografia e comentaremos uma parte da habilidade 504. Você já parou para pensar sobre este processo que estamos vivendo? As novas possibilidades de viagem, compras de produtos pela internet? Todas as questões são muito recentes e têm seus pontos positivos e negativos. E como as questões que envolvem a internet, as redes sociais, será que isso traz mais pontos negativos ou positivos? Não perca a aula de hoje. Na aula de hoje, iremos compreender os processos sociais e informacionais relacionados à globalização. Os pontos positivos desse processo, como a possibilidade de adquirir produtos mais baratos através de sites como Shopping, ou até mesmo viajar para outros países, como também as questões negativas, como o maior exemplo, este da pandemia. Essas questões que estão no nosso dia a dia se devem a essa nova fase que estamos vivendo, que é o processo de globalização. O processo de globalização é um evento novo, principalmente que ocorreu pós o final da Guerra Fria, onde nós tivemos o advento da modernização dos sistemas de comunicação e de transporte. Tudo isso permitiu que a gente vivesse em um mundo, como já é dito por muitos, um mundo sem fronteira. No entanto, esse mundo sem fronteira não é para todos. E é comum a gente observar que algumas pessoas ainda não conseguem ter acesso a toda essa modernidade que estamos vivendo. Temas como migração são comuns, são cotidianos. Observamos que a entrada legal ou ilegal de pessoas tem sido problematizada por diversos países. Recentemente, as questões que envolvem principalmente o Oriente Médio, como a Primavera Árabe, as guerras civis que ocorreram na Síria ou em outros países da região, têm promovido uma grande migração de pessoas da região do Oriente Médio para a Europa. Esses países estão preparados para assimilar essas pessoas que estão chegando? Será que essas pessoas têm direito de migrar? As fronteiras estabelecidas e os acordos entre os países facilitam ou dificultam a entrada de pessoas? Essas são questões que estão no nosso dia a dia. Recentemente, o Brasil teve uma série de problemas em relação à migração, principalmente pela questão da pandemia. Muitos países restringiram a entrada de brasileiros com a justificativa que a população brasileira não estava vacinada e, portanto, poderia levar risco à população das regiões. Um desses países, o Reino Unido, restringiu a entrada de brasileiros, alegando justamente o baixo índice de vacinação que nós temos no nosso país. Então, esse processo de globalização é um processo que permite a livre circulação de mercadorias e capitais. Mas será que permite a livre circulação de pessoas? Estamos vivendo uma etapa conhecida como globalização. Esta etapa trata-se de uma integração das economias e duas questões foram muito importantes para que isso ocorra. A primeira delas é o avanço nas tecnologias ligadas à comunicação. E nesse quesito entra a internet e as redes sociais, como Facebook, WhatsApp e até recentemente o TikTok. A facilidade que temos hoje de trocar informações com pessoas que estão do outro lado do mundo facilita e acaba criando possibilidades. No entanto, essas possibilidades podem ser positivas, como no caso da realização de trocas comerciais, ou podem ser negativas, como os recentes casos de terrorismo que foram organizados através de redes sociais. Então, esses casos de terrorismo já tiveram aí a sua investigação por países. Mas essas dificuldades que estamos mencionando, se trata que esses mecanismos das redes sociais, muitas vezes, eles estão dentro da internet e as empresas responsáveis por esses mecanismos são baseadas em outros países que muitas vezes não têm uma legislação
efetiva para punir pessoas que cometem atos de racismo, de terrorismo, e muitas dessas pessoas acabam se beneficiando desse problema que nós temos. Outro avanço importante que podemos mencionar é a evolução dos transportes. A evolução dos transportes atingiu tal nível que áreas que antes eram impossíveis de ser conectadas ao sistema mundo já estão. E hoje é possível trazer mercadorias de lugares tão longínquos como a China, onde você pode comprar produtos mais baratos e receber em sua casa em questões de dias. Esse grande avanço nos transportes garantiu aí a possibilidade do comércio. Então, essa é uma questão muito positiva. No entanto, como já mencionamos anteriormente, ainda nós temos um sério problema em relação às fronteiras e à livre circulação de pessoas. Um dos adventos que nós temos dentro desse processo de globalização são os blocos econômicos, que são acordos econômicos realizados entre países. Um maior exemplo que nós podemos dar é da União Europeia. Os países que fazem parte da União Europeia têm livre tráfego de pessoas. Então as pessoas podem se locomover de um país para o outro sem a necessidade de um visto. No entanto, se você for observar, isso não acontece com outros países. Não existem acordos entre países que são subdesenvolvidos. Por que não existem acordos? Existe um grande medo, principalmente dos países desenvolvidos, que haja uma migração dos povos que vivem em países subdesenvolvidos. Então, essas economias, elas têm receio que haja uma grande migração de pessoas consideradas mais pobres para as suas economias e gere uma crise dentro do mercado de trabalho. Alguns países específicos sabem que precisam da migração, mas eles querem a migração qualificada, pessoas que têm formações técnicas ou até mesmo graduações para atuar dentro das suas economias. Isso gera um problema que nós denominamos na geografia como fuga de cérebros. Essa fuga de cérebros são pessoas que têm grande formação, como na área de medicina, que saem de países subdesenvolvidos e vão viver em países desenvolvidos, onde tem melhores condições de vida, melhores salários. São questões muito perceptíveis no nosso mundo atual, principalmente com a falta de mão de obra nos países desenvolvidos. Retornando à questão da qualificação do trabalho e relacionando a fuga de cérebros, observem o seguinte fato. Muitos países desenvolvidos, como por exemplo o Canadá, têm requisitado mão de obra brasileira. Aumentou nos últimos anos a fuga de pessoas com graduação, doutorado e pós-doutorado do Brasil. Isso por quê? Porque nosso país tem investido menos em ciência e por conta disso os cientistas, os especialistas estão buscando fora do país espaços para continuar o seu trabalho. Não é somente as pessoas que possuem graduação, mas aqueles que também têm nível técnico também têm sido mão de obra requisitada por países desenvolvidos. Existem nos países desenvolvidos aí uma grande falta de mão de obra, mas essa falta de mão de obra tem que ser qualificada. Pessoas que têm conhecimento em áreas técnicas, como por exemplo na área de torneiro mecânico, nas áreas de construção civil, são pessoas que já têm um certo know-how e que podem atuar fora do país. Mas essas pessoas que não têm estudo ou ainda precisam de uma capacitação, elas têm seu visto dificultado pelas embaixadas de países desenvolvidos. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que antes de você poder ter acesso a um visto, você passa por uma entrevista e é analisado todo o seu perfil. E se esse perfil há interesse dos Estados Unidos em te receber. Então, por isso, mais uma vez, se reforça a necessidade de um projeto
educacional e investimento em capacitação nas áreas de estudos. Mas infelizmente nem tudo são flores. No caso recente da pandemia causada pelo coronavírus, devemos observar a velocidade em que o vírus se espalhou pelo mundo. De uma pequena localidade na China, o vírus conseguiu chegar a lugares muito distantes, como o nosso país. E uma dessas explicações são as viagens internacionais, onde pessoas acabam se relacionando, mesmo sem querer, em áreas comuns como os aeroportos e transmitindo esses vírus. A globalização é um processo de expansão econômica, política e cultural. Suas origens remetem ao período das grandes navegações no século XVI, momento em que as trocas comerciais se ampliaram para outras nações. No último século, esse processo se acelerou. Em virtude da terceira revolução industrial, ou revolução técnico-científico-informacional, a evolução dos transportes, a comunicação encurtaram as distâncias entre as fronteiras geográficas e possibilitou um aumento das trocas comerciais entre os países, sobretudo para a velocidade em que essas trocas acontecem. Dentro dessa fase está escrito também as questões dos blocos econômicos, onde os países se organizam de forma regional para ampliar as suas trocas. Atualmente, o Brasil faz parte do Mercosul, que é um grupo de países onde alguns produtos você tem a livre circulação. É também através desse bloco econômico que nós tivemos a adoção da placa de trânsito e também do passaporte único. Recentemente, o Mercosul realizou um importante acordo com a União Europeia. Esse acordo faz com que a dinâmica de exportação de produtos venha a ser muito facilitada. Produtos que antigamente, para entrar na União Europeia, precisavam de visto e passar por alfândegas, hoje já tem a sua entrada mais facilitada. As questões de impostos também são reduzidas, tudo em virtude de acordos. E por que existem esses acordos? Porque essa etapa da globalização requer economias que denominamos de complementares. O que são economias complementares? Infelizmente, nenhum país do mundo consegue produzir tudo aquilo que precisa. E por conta disso, ele precisa importar. E nessa troca de produtos, muitos acabam adotando a ideia de cobrar impostos, mas o que deixa o custo de vida para as pessoas mais cara. Então, essa nova concepção vem tentando cortar essas fronteiras e acabar dinamizando a troca entre esses produtos. Vale ressaltar que essas questões de produção não estão só ligadas a um terreno da geografia, como disponibilidade de espaço ou recursos, como é o caso do Japão, que não tem tanto espaço para produção agropecuária, mas também está relacionado a um interesse comercial. Existem alguns produtos que para alguns países é mais interessante eles comprarem, exportarem, importarem, do que realmente fabricar. Assim eles podem dedicar-se a produtos mais valiosos que podem trazer mais recursos para o seu país. Instantaneidade, velocidade das informações por via da internet, como por exemplo, o aumento da concorrência econômica e do nível de competição, surgimento dos blocos econômicos e diminuição das fronteiras comerciais entre alguns países. São exemplos de questões que vimos nesse mundo de hoje. A velocidade na comunicação são pontos positivos dessa fase desse mundo, mas também temos os pontos negativos, como terrorismo, pandemia, problemas relacionados à migração e à disseminação do ódio na internet. Na aula de hoje falamos sobre o conceito de globalização, a dimensão social do alcance da globalização e a globalização do Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima aula.